Fala galerinha, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Rafa. Estamos de volta então com mais um vídeo do nosso canal The Horror is Not Dead, porque aqui o horror nunca vai morrer, galera. Estamos de volta aí para gravar mais um vídeo do nosso quadro principal, certo? Curiosidades de horror. Hoje eu tô trazendo uma lista muito interessante, certo? Se chama Os Jogos com Roteiros Mais Insanos, tá? Não necessariamente dos jogos daqui são de horror, certo? Mas eles foram classificados por causa do roteiro. Então eu peço que vocês dêem uma olhada, tá? Porque hoje tem muita coisa para vocês verem. Inicialmente eu trouxe 4 jogos, tá? Eu não trouxe mais porque eu achei que o vídeo ia ficar muito extenso. Tem muito material sobre esses 4 jogos. Então eu peço que vocês deem uma boa olhada, certo? Então pega aquele cafezão e vem com nós, beleza? Seguinte, o primeiro jogo da lista se chama The Binding of Isaac, tá? Para quem conhece, porque o jogo ele é bem famoso, tá? Eu peço que vocês deem uma pulada, certo? Se você não virou o jogo, tá? Ou você está jogando e não quer receber spoiler, pula porque eu vou falar muita coisa sobre o final do jogo, tá? Primeiramente, tá? Esse jogo ele contém muita coisa pesada e contém muita influência bíblica. Então, se você é uma pessoa que é muito influenciável, muito impressionável, dá uma pulada aí no vídeo, eu não vou ficar chateado, tá? E se você não quiser ver o resto também, pode fechar o vídeo, não vou ficar chateado. Não quero ninguém falando nada sobre esse vídeo, porque é o seguinte, o roteiro não fui eu quem fiz, o jogo é dessa maneira, tá? Bom, primeiramente eu vou contar a história inicial do jogo, que é a história que aparece na cutscene. Até que eu acho que todo mundo já viu. Mas é o seguinte, conta a história de um garoto chamado Isaac e a sua mãe, certo? Que moravam numa pequena casa na montanha. E enquanto Isaac estava desenhando e brincando, a sua mãe assistia ao programa evangélico na televisão. Exatamente, ela era crente, tá? As suas vidas eram simples, ambos eram felizes dessa forma. Foi assim até que a mãe de Isaac começou a ouvir vozes. Uma voz que se intitulava Deus, exatamente, Deus, diz que o filho dela foi corrompido pelo pecado e que ele precisa ser salvo. E a mãe de Isaac, primeiramente, respondeu que iria salvá-lo. Imediatamente ela entrou no quarto de Isaac e tirou tudo que havia de mal lá, entre aspas, né? Porque eram brinquedos, pôsteres e no começo do jogo some até as calças dele, dando todo o entender de que ela abusou dele. Tá? Imediatamente a voz chamou novamente e fala que a alma de Isaac está corrompida e que tem que se livrar do que há de ruim nesse mundo, confessar seus pecados, blá blá blá, mimimi. E a mãe de Isaac responde que vai seguir essa instrução porque tem fé em Deus, não sei o que. E ela tranca o Isaac dentro do quarto pensando que todo o mal que há no mundo ia ser extirpado dele, né? Porque ele estava preso lá dentro. Mais uma vez a voz chama a mãe de Isaac, tá? Só que o Isaac dessa vez não parou para ficar olhando, ele olhou na fechadura da porta dele, na fechadura não, rachadura da porta dele, e viu que a mãe dele ia fazer uma coisa muito ruim com ele e tentou achar uma saída, tá? Foi então que ele pesquisou, procurou e achou debaixo do tapete do quarto dele uma porta para um alçapão, tá? A voz de Deus disse para a mãe dele que ela fez tudo o que ele pediu, mas que teria um último desejo que ele queria que ela fizesse. Ela disse que faria. Então ele pediu o sacrifício de Isaac em nome dele. E ela foi para matar o Isaac no quarto. Essa é a cena inicial e é quando a aventura começa. Porque quando ela entra no quarto, Isaac pula para dentro do porão. E é onde a história toda do jogo se desenvolve. Tá? Tecnicamente o jogo ele passa todo o tempo dentro desse porão. Ele passa as 2 primeiras fases num porão comum, né, que você pode dar uma olhada. Mas ele também entra dentro de algumas cavernas, dando a intenção de que ele estava saindo para algum outro lugar. Tá? A mãe de Isaac passa o tempo todo perseguindo ele, tá? Mas no final, acho que é mais ou menos só no final que você vai encontrar ela. Então o Isaac encontra várias coisas dentro daquele porão. Ele encontra insetos, encontra umas versões deformadas dele mesmo, encontra umas coisas muito estranhas. Na verdade, em termos, não seria nada diferente do que você poderia encontrar num porão normal, mas parece que é tudo da imaginação dele. Tipo, os insetos que são comuns em encontrar, ele encontra versões gigantes e monstruosas, e ele também encontra versões dele todas deformadas e chorando como se fosse um castigo, tá? Nada do jogo explica, certo? A maioria das coisas você só vê depois do final. Ele passa o tempo todo nesse jogo. O jogo lembra muito, para quem jogou Zelda Link to the Past no Nintendo, lembra muito o sistema de Zelda,
porque você tem que passar por um monte de coisas. Tem fases onde tem os mapas, e daí quando você vai no mapa, você pega o sub-boss, pega a chave para ir pro boss, e pega um baú com item novo, e passa de fase, e assim se vai. Tá? Lembra muito Legend of Zelda. Porém, ele tem algumas características próprias, né, do jogo. Ele tá para baixar na Steam, mas você também pode jogar ele online, né, na demo. Tem uma demo online que você pode jogar aí no Clique Jogos, tá? É só dar uma olhada lá, o game foi feito com essa demo, certo? Então, no caso, tá? O próprio Isaac, ele passa o tempo todo dentro desse porão, certo? Fazendo todas as missões até que no final ele encontra a mãe dele. Qual que é o grande problema desse jogo? Quando você chega no final, ele tem muitos finais, tá? Então ninguém sabe diretamente qual que é o final do jogo. Mas um final verdadeiro, tá, demonstra o que aconteceu antes, né? Tem uma quantidade de créditos e mostra a história do Isaac antes de acontecer a parte inicial. Demonstra que o Isaac tinha uma família com pai e uma irmã também, tá? Porém, a irmã era a irmã mais nova dele, a Meg, ela morreu, não se informam por quê, tá? E o Isaac, ele se sentiu culpado porque ela recebia mais atenções que ele, e ele mesmo desejou a morte dela, embora ele não tenha feito nada. Então a mãe dele ficou muito doente porque ela adorava a Meg mais do que ele, e o pai dele sumiu no mundo, né? Pai de merda, né? Mas tudo bem. E aí começa a história inicial do jogo. Só que tem coisas que o jogo não demonstra. Ele somente vai mostrar depois, tá? Pode jogar com vários personagens diferentes, depois que vai desbloqueando algumas fases, certo? Mas para perceber, todos eles são o próprio Isaac. Ele tem um transtorno dissociativo de identidade, né? E cada personalidade dele tem uma habilidade diferente. Ele pega umas 5 habilidades diferentes. Creio que a dele, a da Meg, né? Que é a da irmã dele, que o personagem se chama Madalena, é ele travestido de Meg, né? E de 3 personagens bíblicos que são Caim, Judas e Eva, tá? Tem uma explicação, que galo filha da puta, tem uma explicação muito óbvia para isso, tá? A da Meg é porque, na verdade, a mãe dele fazia ele se travestir dela quando ela queria, tá? Para que ele pudesse se redimir da culpa e tudo mais, tá? Mas quando ele não queria, ela abusava dele e deixava ele trancado dentro da caixa de brinquedos, né? Mãe malvada pra caralho, né? Porra. E daí ele acabou tendo esse transtorno com a personalidade da Meg, tá? Mas não é a única coisa. Ele também tem a personalidade de Caim, que ele desenvolveu devido à conexão entre ter matado a sua própria irmã, certo? E a de Eva, por ter sido a primeira pecadora, né? E ele também ter feito o pecado dele, ela representa os pecados dele. Tanto que no sistema do jogo, quanto mais a Eva apanha, mais forte ela fica, né? E o Judas, porque aparentemente é a personalidade que traiu a mãe dele, né? Que matou a própria irmã e acabou traindo a confiança da mãe, tá? Na verdade, tudo isso é uma visão do próprio Isaac, né? Pode dar uma olhada. Cada personagem tem um sistema de vida diferente, certo? E uma curiosidade do jogo é que a quantidade de corações que o personagem tem, que é a vida dele, ela é determinada pelo que o Isaac gosta ou não gosta desses personagens. O que significa que a Madalena, que é o personagem da irmã dele, né, é a que tem mais corações, é a que ele mais gosta porque ele ama ela mais do que ele mesmo, tá? O jogo ele consiste em 3 jogos, tá? Já tem alguns outros que creio eu que seja Wrath of the Lamb, certo? Mas todos os jogos envolvem isso. Tem algumas habilidades muito diferentes no jogo. O Isaac ele aparece como demônio, ele fica muito estranho. E também tem um outro personagem que ele aparece mais para o final, que é o Baby Blue. É o desejo do próprio Isaac de se suicidar. É o Isaac morto, entendeu? E todos eles têm umas habilidades diferentes. É por causa desse roteiro extenso e complicado, certo, que Isaac está aqui nesse 4º lugar, tá? Primeiramente, esse roteiro poderia ser muito bem feito com uma história de horror. Não é, o jogo chega a ser infantil depois que você dá uma jogada, mas você acaba torcendo pelo Isaac, né? Ele acaba se tornando um personagem muito cativante, se você se desenvolve com a história do jogo. Então é por isso que ele está aqui e por isso que ele merece esse 4º lugar, beleza?
Então, galera, temos uma parte especial nesse nosso terceiro e segundo lugar. Estamos falando da série de jogos When They Cry, para quem não conhece, tá? A When They Cry ele inclui duas séries, o Mineko no Naku Koroni e Higurashi no Naku Koroni, certo? A primeira, o Mineko no Naku Koroni, significa Quando as Gaivotas Grasnam. Tá? Ela é uma série de visual novels de suspense que foi produzida pelo grupo Seven Expansion. Tá? É uma parte desses jogos When They Cry, tá? Da qual faz parte o Higurashi no Naku Koroni, incluindo os dois últimos jogos da série. Tá? Foi lançado para PC, celular, PlayStation 3 e PlayStation Portable. Tá? E qual que é o grande diferencial para ele estar nessa série dos roteiros insanos? Primeiro, o jogo ele é de suspense completo. Ele é um seinen, tá? Porque ele é um anime também, para quem quer dar uma olhada, quem é otaku e gosta de ver animes, dá uma olhada no anime, tá? As duas séries têm animes, cada uma delas tem 26 episódios e OVAs próprios, tá? Eu olhei os dois, é muito foda, galera, muito foda. Só que assim, ó, a série ela dá um pouco de confusão assim para quem tá olhando pela primeira vez. Por quê? Porque você não entende que a história ela é dividida por arcos. Exatamente. Você vê os primeiros 4, 5 capítulos ali e vê que é uma história do início até o fim. Tá? Alguém morre, no final. Normalmente na primeira história quem morre é o próprio protagonista, tá? Ou todo mundo, se for o caso, tá? Mas você vai ver que depois disso a história volta com todo mundo no início, da onde parou, só que começa a ocorrer de maneira diferente ou dá um outro ponto de vista para a mesma história. Então assim, isso é muito bom, tá? Foi uma ideia genial de quem criou essa série, porque você pode ter o ponto de vista tanto de quem é o assassino, né, o culpado na história, ou de quem está fazendo a parte de desenvolvedor, né, quem está desenvolvendo todo o mistério, quem está procurando, investigando e tudo mais, tá? Tem vários finais, vários mesmos. O interessante é que cada jogo dessa série ele traz próprios protagonistas e um cenário próprio, tá? E esse, quando as gaivotas grasnam, tá? Ele traz um cenário próprio que se passa na cidade de Hokenjima, tá? Onde tinha uma família, certo? Que pertence a Kinzo, um chefe patriarca de uma família famosa, acho que o nome é Ushiromiya, tá? Kinzo está próxima da morte, tem 4 filhos que decidem aproveitar uma reunião anual da família para discutir como que vai ser dividida uma herança após a morte dele, tá? São 18 pessoas que moram na ilha de Hokenjima, certo? Mas dizem as lendas que tem uma 19ª pessoa que é uma bruxa, chamada Bruxa Beatriz, tá? E é por isso que todos os capítulos da série Unimeko tem essa bruxa no nome, que é a Lenda da Bruxa Dourada, Rodada da Bruxa Dourada, Banquete da Bruxa Dourada, e assim se vai. O tema inicial é sempre o mesmo, tá? Eles começam a discutir isso porque, na verdade, a bruxa ajudou esse patriarca num momento de dificuldade, tá? E só que ela deixou um epitáfio para que o pessoal resolver, certo? Quem resolvesse ia conseguir ficar com todo o dinheiro, tá, da família, tá? E ia ficar como herdeiro e possivelmente substituto da própria bruxa, tá? No entanto, eles recebem uma carta da bruxa dizendo que vai assassinar todos, a não ser que o epitáfio dela, né, esse mistério, seja resolvido. Em alguns ele não é resolvido, começam os assassinatos e assim vai, um por um, a galera. Um por um. Então assim, é muito legal, uma história de serial killer muito fantástica. E é nessas duas séries, Higurashi e Unimeko, que a gente ouve falar. É uma das primeiras vezes que a gente ouve falar do termo Yandere, certo? Para quem não sabe, Yandere é um termo que é dado no Japão, né, para personagens, tá, femininos que normalmente são fofinhos, caminho bonitinho, mas que chega uma hora que eles se demonstram os verdadeiros psicopatas, tá? Logo mais eu vou falar sobre isso com vocês, mas esse terceiro lugar vai ficar com Unimeko, tá? Que é uma série fantástica. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada no anime e darem uma olhada no jogo também, porque o jogo ele traz um visual muito inovador, tá? Ele é um jogo de mistério, de assassinato, tá? Só que ele é um sound novel, tá? Por quê? Porque na verdade, enquanto um visual novel ele é voltado para o aspecto visual, como o nome próprio sugere, o sound novel tem mais cuidado na produção da atmosfera através da música, efeitos sonoros e a história em si, tá? Utilizando o menu interno do jogo,
tecnicamente, pode acessar diversas dicas que te permitem ler várias informações complementares sobre personagens e os arcos da história que podem ou não ser úteis para resolver o mistério. Tá? Estes são atualizados de acordo com o progresso de cada história. Por isso é recomendado verificar com frequência, né, para quem vai jogar. E os objetivos finais do jogo envolvem resolver um mistério multi-revestido, né, de diversas formas, e determinar onde o ouro está escondido, tá, e descobrir quem na verdade é o assassino e se as ações foram feitas usando recursos humanos ou sobrenaturais, de acordo com a bruxa, né. Não vou dar mais spoiler, né? Pra quem quiser jogar, joga. Quem quiser ver o anime, dá uma olhada. São 26 episódios, galera. Não é muito, mas eu garanto pra vocês, assim, alguns episódios muito bons, tá, galera? Então vamos ao nosso segundo lugar com Higurashi no Nakukoroni, certo? Higurashi significa quando as cigarras choram. Eu, particularmente, eu gostei mais dessa série do que da de Unimeko, tá? Não sei se não tem nada a ver com a história, porque na verdade, se for ver a história, ela não existe uma história em si, né? Ela é abordada de diversas formas, tá? Mas é porque eu achei os personagens um pouquinho mais cativantes, tá? Esse jogo da série Higurashi, ele foi lançado para PC, para PS2 e Nintendo DS, mas ele tem uma diferença enorme da de Unimeko, tá? O jogo ele tem uma questão de suspense psicológico maior. O jogo ele trata sobre um protagonista, tá? Que nem a série de Unimeko, que trata sobre o Vatar, né? O neto do Kinzo. Nesse aqui trata sobre o Keishi, certo? Keishi ele é o personagem principal do anime e da série de jogos, tá? Normalmente, aonde vai se desenvolvendo uma história, tá? Em torno da vila de Hinamizawa, tá? Uma vila ali que tem mais ou menos uns 2.000 habitantes, certo? E que tem a crença num deus e a crença numa maldição, e todo ano tem um festival chamado Watanagashi, né? Que na verdade é o nome de um dos capítulos dessa própria história, do segundo capítulo, tá? O Watanagashi é um festival que acontece pro deus deles, o Oyashiro-sama, tá? Mas toda vez que esse festival acontece, depois de uma certa época, começa a morrer muita gente. Tipo, sempre morre um e some outro. Morre um e some outro. São assassinatos em série que acontecem. Ninguém sabe dizer se foram realmente feitos por pessoas ou foram feitos pelo próprio Deus, tá? Porque dizem que é devido à maldição que ele lançou, tá? Traz alguns personagens que são completamente envolvidos, né, na história, porque essa vila foi fundada por 3 famílias principais. E 2 dos personagens fazem parte dessa mesma família. 3, na verdade, tá? O jogo, ele retrata a mesma questão nos capítulos, tá? E o anime também. Mas, se você for ver o anime, tá? Só pra esclarecer, assim. O anime tem 26 episódios, tá? O outro anime, Higurashi no Nakukoroni Kai, tá? Que é uma outra parte com outros capítulos, tem 24, tá? O que dá pra gente ter uma ideia, assim, mais ou menos, tá? Essa série trata especificamente de uma maldição, tá? E o Yandere é trazido aqui com mais certeza, né, ainda do que na outra série, que são várias vezes, tá? Normalmente cada personagem aparece sendo como o culpado da série de mortes, tá, que acontecem, ou não, depende do arco que você vai dar uma olhada. Eu não vou contar muito para vocês poderem dar uma olhada, mas assim, ó, não há uma questão de spoiler aqui. Cada história é uma história e não existe como a gente dizer assim que tem uma versão original da história, tá? Assim como o Unimeko, ele é um jogo de mistério e assassinato que é classificado como sound novel, tá? Como eu disse, ele é semelhante a um visual novel, mas ele representa a interação relativamente à questão da música e de diálogo com texto, tá? A versão original não contém dublagem, mas depois, né, que o jogo se desenvolveu, ele passou a ter algumas dublagens, tá? Como o Unimeko, ele possui alguns intervalos onde o jogador pode obter muita dica, e essas dicas são muito boas, tá? E estar pronto permite que o jogador dê várias informações complementares, né, que poderiam não ser úteis para resolver o mistério, mas na verdade esse enigma, né, no início de cada um dos arcos da história, um poema
é feito por alguém conhecido como Frederica Berncastel, tá? E esses revelam um pouco do que vai acontecer no próximo arco. Então, assim, você sempre vai ficar sabendo mais ou menos o que acontece, tá? E sempre tem que resolver os mistérios de acordo com o desenvolvimento do jogo, tá? Recomendo muito, dê uma olhada. Higurashi no Nakukoroni é um anime fantástico, tá? É só vocês darem uma olhada ali, procurarem online, garanto que tem para vocês dar uma olhada. O jogo também é muito bom. As versões que foram lançadas para esse daqui elas são um pouco mais antigas que a do outro, mas eu garanto para vocês que vai ser muito fantástico mesmo. Para quem gosta de um roteiro bem interessante, vocês não vão enjoar da história, porque todo capítulo é uma história diferente, tá? Então, beleza, galera? Esses são os nossos terceiros e segundo lugar, com a série When They Cry, Unimeko no Nakukoroni e Higurashi no Nakukoroni, que eu recomendo muito mesmo. Então, valeu! Então, galera, chegamos ao nosso primeiríssimo lugar. Cara, antes de dizer qualquer coisa sobre o jogo, eu vou dizer pra vocês que eu pensei muito antes de trazer esse jogo pra cá. Eu trouxe porque me lembrou muito o sistema de ritmo, tá? E porque o roteiro é muito louco e o jogo tem um potencial enorme a partir daqui. O nome do jogo é Yandere Simulator, tá, galera? Esse jogo está sendo desenvolvido ainda, tá? Mas ele tem umas versões já para download, onde você pode baixar no site Yandere Dev, que é o site do desenvolvedor, tá? Lá tem mais informações sobre o jogo, se vocês quiserem dar uma olhada, já avisando antes, mas eu vou trazer aqui mais ou menos o básico, que é para vocês entenderem. Yandere, para quem não sabe, é um termo que é usado para personagens, normalmente personagens de anime, né, ou pessoas que são, como é que eu vou dizer, amantes doentios, tá? Como assim? Significa que em nome do amor que eles sentem por um outro personagem, eles são capazes de matar, de estimular, trair e fazer o escambau, tá? Porque elas são completamente doentes e insanas em relação a isso. O exemplo mais clássico, né, mais básico hoje em dia que a gente tem disso é a Gazai Uno do anime Mirai Nikki, que é muito bom, né? Se você não assistiu, assista, tá? Mas não é por isso que eu estou aqui falando desse jogo, tá? O jogo ele traz uma personagem chamada Yandere-chan, né? Não tem nome, é só Yandere-chan mesmo, como se fosse o nome dela, e o Senpai-kun, né? Que seria veterano no caso, né? Em termos japoneses, que daria todo o sentido de que ele ia de uma série acima da dela. Ela é apaixonada por esse cara, tanto que quando você começa o jogo, você começa no quarto dela. Lá tem um santuário, tá? Tem um altar para esse cara, né, que foi feito para ele. Tem a foto dele, algumas coisas foram roubadas da casa dele. Dá uma olhada lá, você vai dar muita risada. É muito insano o que essa mina faz. Tem algumas habilidades que você desenvolve quando você troca de roupa. Nesse caso não é roupa mesmo, as calcinhas dela você tem que escolher, né? E cada uma tem uma habilidade diferente no roupeiro dela. Você pode ir lá e escolher cada uma delas. E também tem o quadro. O quadro é onde você coloca as fotos, né? E você pode elaborar uma estratégia para fazer alguma coisa durante o jogo, tá? Nas últimas atualizações foi incluindo um porão. Por que foi incluindo um porão na casa dela? Porque você pode sequestrar alguma das pessoas do colégio e colocá-las como refém dentro desse porão, tá? É uma das coisas que foram atualizadas, certo? E é o seguinte, o jogo se baseia no que, tá? Você tem que conquistar o senpai, certo? E tem que se livrar da concorrência, em termos. Mas você tem vários caminhos que você pode seguir para isso. O primeiro, mais comum, é matando todo mundo com o que tiver na frente, entendeu? Só que isso dá trabalho, certo? Você vai ter que limpar o sangue que está no chão, se livrar do corpo, se livrar da roupa que está sanguentada e assim vai, tá? Lembra muito Hitman nesse sentido. Mas, né, no caso, quando você for jogar, você vai sentir que também tem alguns outros meios de fazer isso, porque durante as aulas tem algumas habilidades que você pode upar, como por exemplo habilidade química, de biologia, educação física, psicologia e escrita. A escrita, por exemplo, só para um exemplo, se você for upar ela, você vai conseguir falsificar alguma carta de suicídio, entendeu? Para fingir que foi um suicídio quando você matou uma pessoa. Você pode falsificar a documentação. Com a educação física você pode ficar mais forte, né? Mais rápida para poder fazer o que você quiser.
Com química você pode fazer armas químicas, com psicologia você tem mais poder e mais influência ao gerar comentários maldosos sobre essa pessoa, até que ela acaba ficando com a popularidade zero e acabe se suicidando, né? Que é o que vai acontecer no final, tá? Você tem uma rival e tem uma habilidade chamada Yandere Vision, que é para poder saber quem é a sua rival no jogo. Isso ainda está sendo desenvolvido, tem alguns bugs, porque o jogo está muito no início mesmo, assim, tem muito bug. A Yandere Vision ela não funciona direito ainda, tá? Mas ela, na versão final ela vai funcionar como se fosse para identificar quem está ou não interessada no Senpai-kun, tá? Onde você pode identificá-la e você matar no final, tá? Ele pretende fazer esse jogo, tentar conseguir patrocínio, alguma coisa. Eu, pessoalmente, eu tô torcendo muito para esse jogo dar certo. Eu pretendo ver ele na Steam ainda. Vai ser muito bom ver o final desse jogo, tá? Porque o roteiro dele tem muito potencial. Não tem nada concluído ainda, é só o sistema do jogo que está concluído. E esse Yandere Dev, ele traz sempre algumas informações a mais do site dele sobre as atualizações das builds e tudo mais do jogo. Se você quiser dar uma olhada, entra lá no site dele, como eu disse, tá lá para baixar a última versão da build, a data de lançamento da próxima e as informações sobre o jogo e sobre o personagem, tá? Yandere Simulator é um jogo perfeito para quem sempre quis matar as recalcadas na escola, né? Só que, por enquanto, como eu disse, o jogo ele traz essa questão de ser novo demais ainda, ele ainda está sendo desenvolvido, mas a ideia é fantástica, galera, é fantástica mesmo, o jogo ele é bom, quem desenvolveu está desenvolvendo com um gráfico bom, provavelmente vai ter mais algum cenário, vai ter mais algum tipo de habilidade que você possa distribuir. O sistema de personagem ainda ele é fraco, porque o personagem tem uma forma só, todos os personagens têm uma forma, todos os garotos são iguais, as garotas são iguais, só muda mesmo os cabelos e a roupa não muda porque é o uniforme da escola, né, normalmente. E as consequências de cada coisa, tipo, se te descobrirem um assassinato, se descobrirem alguma coisa, elas são mostradas em formato de diário, assim, na sua tela. Então ainda não tem uma consequência assim que você pode ver, a não ser a consequência de atacar uma professora. Isso é legal porque ela te mobiliza e fica preso lá. Tá? O final do jogo não tem um game over e sim um heartbroken, que seria o coração quebrado, porque o senpai nunca mais vai ficar com você, tá? Mas a intenção do jogo é muito fantástica, eu ainda quero ver esse jogo pronto, tá? Vai ser um jogo de serial killer muito louco, é muito louco mesmo. Então é por isso que ele tá aqui. Eu achei que a ideia do pessoal foi muito boa, muito insana, mas muito fantástica. É um termo que ninguém abordou ainda, né? São personagens que estão fazendo muita fama no mercado nacional de anime e tudo mais, certo? O pessoal gosta muito de ver essas histórias, principalmente que história que tem suspense. E ainda mais, eu imagino que não deve gostar de fazer o papel dessa mina aí, né? Porque todo mundo garante que já pensou em fazer alguma coisa do tipo, mas, né? Nesse jogo você vai poder fazer, tá? É por isso que ele tá aqui. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, galera. Essa lista ela foi feita com muita dificuldade, tá? Porque eu tentei pegar jogos que ninguém conhecia ainda. A maioria, alguns o pessoal conhece já, mas a questão de roteiro que eu tentei trazer aqui para vocês foi básica, assim, só para vocês terem uma ideia do porquê que eles estão aqui. Se você conhece algum outro jogo muito insano, tá, que não tá aqui, que você sabe que é completamente um roteiro muito louco, traz, tá, galera? Que eu pretendo fazer uma ultra lista desses jogos, ou uma 2, uma 4, sei lá. Vamos ver. Dependendo da quantidade de jogos que eu vir, eu faço até uma série, tá? Então, se você conhece algum, coloca aí nos comentários, se inscreve no canal, curte o nosso canal, curte o vídeo, curte a página, curte tudo, faz o escambau, que a gente vai estar sempre fazendo aqui. Eu agradeço muito a quem estava vendo aqui e até mais. Falou!